Bom dia, meninos do nono ano. Nós vamos das camadas do planeta Terra. Nós vamos falar das camadas internas do planeta Terra. E aí ele possui algumas características, né? Uma das características, né, que nós vimos na aula passada, que o planeta Terra é formado por camadas, e a gente ficou de tratar nessa aula, né? Nós temos camada interna e externa, né? Afora do planeta é a atmosfera, né? E a gente fala a camada de água e a de terra, que é a litosfera e a hidrosfera. Mas nós vamos estudar as camadas que compõem esse planeta, né? Que são as que formam a camada internamente, esse planeta, que são três, né? A crosta, o manto e o núcleo. Então, as camadas da Terra. Então, nós temos a crosta, tá? Ou crosta, desculpa. Também é chamada de litosfera. É nela que nós temos lá os continentes, né? Nós temos a crosta oceânica, onde ficam os oceanos, e a crosta terrestre, onde ficam os continentes. Aí eu tenho um manto, que ele é dividido em manto interno e externo. O manto ele vai envolver todo o núcleo e ele é formado principalmente de silicato de magnésio, ferro e ele é de material bem pastoso. Então, a movimentação desse manto, né, pode gerar movimento nas placas tectônicas e aí, né, dá origem a terremotos. A gente vai falar isso mais na frente. E nós temos o núcleo, né, que é também dividido em núcleo externo, formado principalmente de ferro derretido, e núcleo interno, que é formado de núcleo sólido. Então, nós temos aí as camadas, né? A Terra é composta dessas camadas, a crosta, que é a camada onde nós vivemos, ela é a camada mais estudada, mais explorada. Depois nós temos o manto, né? Que é muito mais quente do que a crosta e tem a característica de fazer o material fluir, né? Ele é mais pastoso. O núcleo externo e o núcleo interno, que são ainda mais quentes e com pressões maiores, né? Que você, né, ficaria bem pequenininho, né? Comparado com o tamanho aí desse núcleo. A crosta, então, é a camada menos densa, né, e mais consistente das camadas, né? Ela é coberta por uma fina camada de solo sobre a qual onde nós vivemos, né? A sua espessura ela vai variar de 10 a 70 quilômetros de espessura e ela é formada por rochas e minerais, tá? Essas rochas, né? O que são as rochas? Elas são agrupamentos de minerais. E os minerais, eles são elementos, né? Que é formado de compostos sólidos. Aí nós vamos ver mais na frente que nós temos três tipos diferentes de rochas que vai formar essa crosta terrestre. Aí nós temos o manto, que ele constitui 83% do volume a 65% da massa do nosso planeta. Está abaixo da crosta e apresenta-se em estado pastoso. Esse material ele é magmático, né? E está entre 60 e 3 mil quilômetros de profundidade, né? Ele pode chegar aí até 3.500 graus Celsius. Então, todo o material magmático está sempre em movimento. E o núcleo, né, que é a camada mais interna, com cerca de 3.400 quilômetros de espessura. Ele compreende duas partes, o núcleo externo,
que é formado por um líquido, né? Basicamente de ferro e níquel, e o núcleo interno, que ele é sólido e contém principalmente ferro e níquel, com temperatura acima de 4.000 graus Celsius, né? Há uma variedade, né, na velocidade de 100 km por hora, né? Porque aí seria possível percorrer os 6.400 quilômetros entre a superfície e o centro da Terra em pouco de 60 horas. Aqui só para vocês verem que nós temos a camada. Aqui sobre o mar a gente tem a crosta oceânica e aí fora desse mar a crosta continental, tá? Então, nós temos a camada aí que são a crosta, essa camada mais superficial do planeta. O manto é a intermediária e o núcleo é a mais interna, né? Então, aqui eu tenho um manto. Ai, por que agora não quer voltar? Ah, voltou. Então, aí eu tenho um núcleo. Isso. E um manto. Aqui, ó, no manto, né, tá mostrando aqui nesse manto inferior, né, que é a movimentação desse manto, né, que vai fazer movimentar a crosta terrestre. Aí nós temos então as placas tectônicas, elas são blocos, né, gigantes que vai compor uma camada sólida e externa do nosso planeta e ela vai sustentando os continentes e os oceanos, né? Aí nós temos exemplo aí de uma placa A e a placa B, e no meio nós temos um manto. Então, as placas tectônicas, elas estão assentadas, né, sobre o manto, que tem componente viscoso, né, ou seja, pastoso. E essas placas, né, elas podem se movimentar, elas podem escorregar, né, afastando ou chocando uma nas outras, né? Então, aqui, ó, olha só para vocês verem o desenho das placas, como elas são, né? O Brasil, aí tá vendo destacado aí pela seta, que é o continente sul-americano, ele está no meio de uma placa, por isso não acontece terremotos, né, no Brasil. Pode acontecer nos países vizinhos, como Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, a gente sentir aqui. Travou de novo. Pronto. Isso. Aqui nós temos novamente as placas tectônicas, né? Elas que vão determinar e vão movimentar e vai determinar, né, sobre os abalos. A gente teve um semana passada, né? Agora me fugiu o nome do país que foi atingido. Esse em destaque amarelo são as placas continentais e em azul são as placas oceânicas. Nesses vermelhinhos, né, é que a gente tem aí a questão da placa é como as placas elas vão se movimentar. Aqui tem tipo um. Isso. Aí tá mostrando a zona de colisão, né? E a zona de subção, né?
Então, eu tenho linha divergente e convergente. Divergente é quando as placas elas vão se movimentar e vão se afastar, né, em sentidos diferentes. E quando eu falo em limite convergentes, né, ou placas, né, a movimentação de placa convergente é que elas se movimentam, elas vão colidir uma em direção à outra. Aqui mostrando novamente sobre as placas tectônicas. Se a gente prestar atenção, algumas regiões na Europa são mais suscetíveis a terremotos por causa da placa que forma. Então, o nosso planeta é formado por essas placas, e essas placas, né, elas se movem lentamente, né, e algumas podem afastar, né, até demorar aí em um ano, né, desculpa, demorar um ano não. Demorar em um ano, ela pode aí afastar, né, alguns centímetros, alguns milímetros no mês, e aí no final de um ano chegar a centímetros. Em consequência desses movimentos, tá? Seja eles divergentes ou convergentes, nós temos surgimento de montanhas, com a expansão dos oceanos, né? Ao processo de vulcanismo e terremotos. Então, aí as placas tectônicas, né, que formam o nosso continente, nosso planeta, na verdade, né? São porções de crosta terrestre, né, limitadas por uma zona de convergência ou divergência. Segundo a teoria das placas, a litosfera é constituída por placas que se movimentam, interagindo entre si, o que vai ocasionar uma intensa atividade geológica, resultando em terremotos e vulcões no limite dessas placas. Para casa eu vou postar as atividades lá na plataforma para vocês me enviarem. Lembrando que tem gente que não postou a atividade do Mobile, e toda atividade de toda semana ela vale nota, né? Que no final a gente vai, né, tá aí atribuindo para vocês na participação. Então, beijos. A nossa avaliação é na próxima segunda. E os conteúdos serão informados pela plataforma, tá bom? Beijos e até mais. Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula de física. Essa que é a nossa última aula de conteúdo antes da nossa primeira prova de N1. Nós vamos ter aí agora a nossa primeira avaliação do quarto bimestre, N1. E aí vou passar para vocês até onde vai o nosso conteúdo, até onde vocês terão que estudar, qual que vai ser o conteúdo que vai cair na prova. E aí, dando aquele aviso rápido, sempre que começar a aula, pegue o caderno, pegue a bolsinha para fazer anotações, principalmente porque essa aula ela vai ser muito importante para preparar vocês para a prova. A gente vai fazer uma rápida revisão do que a gente viu até agora e finalizar, estender mais um pouquinho o conteúdo, que na verdade ele vai ser finalizado com a tarefa de casa que eu vou passar para vocês. Então vamos lá para a nossa aula. Estamos estudando o capítulo 16 do livro, que é o estudo da eletricidade. O que a gente começou a ver da eletricidade? A gente debateu ali sobre a importância da eletricidade para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Deixa eu ajustar a câmera aí. De forma de que a gente viu que a eletricidade ela não é essencial para a vida, mas sim ela é um conforto para a vida. Essencial é algo que não se pode viver sem, que é fundamental. A eletricidade, por muito tempo, ela não existiu e o ser humano conseguiu viver aí sem ela. Hoje ela já faz parte do nosso dia a dia, o tempo todo, 24 horas. Porém, ela não chega a ser essencial, mas é fundamental e tem muita coisa para a gente estudar em cima da eletricidade. Começamos a ver alguns conceitos aí, que, por exemplo, de eletricidade, que é definido como parte da ciência que estuda os fenômenos que ocorrem graças à existência de cargas elétricas nos átomos.
os átomos que compõem a matéria, e a gente fez nós relembramos a composição de um átomo, modelo atômico. Vocês lembram? A composição do modelo atômico, que ele é composto por um núcleo, onde nesse núcleo tem as cargas positivas, que são chamadas de prótons, cargas neutras, que são chamadas de nêutrons. Por fora nós temos a eletrosfera, que comporta uns elétrons. Nos elétrons são as cargas negativas do átomo, então eles orbitam aí o núcleo, então de fora fica os elétrons. E a movimentação dos elétrons é através dos elétrons que a gente tem a eletricidade. Por isso é importante relembrar esse conceito, relembrar algo que a gente estudou tanto, que é átomo, né? Então não tem muito o que revisar. Nós vimos que o estudo da eletricidade, inicialmente, ele é dividido em 3 áreas de estudos, em 3 partes, são as 3 partes que nós vamos estudar. Eletroestática, que como o nome já diz, eletro, de eletricidade, estática, lembra algo parado, estática, parado. Então, eletroestática, estudo da eletricidade parada, em repouso. Eletrodinâmica, o nome também já diz, eletro de eletricidade, dinâmica de movimento. Eletrodinâmica é o estudo da eletricidade em movimento, correntes elétricas e por aí vai. E eletromagnetismo, que nós vamos estudar campos magnéticos, variações de campos magnéticos da eletricidade. Essas são as 3 áreas aí, 3 partes da eletricidade que nós vamos ver aí no 9º ano, 4º trimestre. Começamos pela eletroestática, que atualmente... antes da gente começar a eletroestática, nós também falamos que atualmente a grande preocupação é criar fontes de energia renováveis, mais eficientes, menos poluente, menos agressiva ao meio ambiente. Então hoje aí já tem algumas fontes de energia alternativas que nós estudamos ano passado, que é energia solar, energia eólica, energia por biomassa, tudo aí coisas que vocês já viram e estudaram ano passado. E aí entramos em conceitos da eletroestática. E aí na eletroestática nós começamos a estudar o que é um átomo neutro. O que é o átomo neutro mesmo? É o átomo que tem a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Na verdade, corrigindo, que tem a quantidade de elétrons igual à quantidade de prótons. Por quê? Porque a quantidade de prótons ela é fixa. O átomo ele não vai mexer ali nos prótons. O que ele vai perder ou vai ganhar, o que ele pode perder ou ganhar, são os elétrons, que ficam externos ao meio do átomo. E aí, quando o átomo tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, dizemos que este átomo está neutro, porque ele não apresenta nenhuma propriedade elétrica. Ele não está eletrizado, ele está neutro. Então, átomo neutro, átomo que tem a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Já um átomo eletrizado, ele pode ser um cátion ou um ânion. Qual que é a diferença? Na verdade, o que é o átomo eletrizado aí? O átomo eletrizado, pessoal, é o átomo que ele tem a quantidade de elétrons maior ou menor que a quantidade de prótons, mas que essa quantidade não é a mesma. Deixa eu só ajustar aqui. Aí. Então, um átomo eletrizado, pessoal, ele tem a quantidade de elétrons diferente da quantidade de prótons. Se o átomo ele tem mais elétrons, ele está energizado negativamente. Então, ele é um ânion, como o modelo aí da direita. Se um átomo tem menos elétrons, ele é um cátion. Então, ele está eletrizado positivamente. O que ele vai ganhar ou vai perder são os elétrons. Então a gente diz se ele tem mais ou menos elétrons, porque a quantidade de prótons não vai mudar. Então se ele tem menos elétrons do que prótons, ele é um cátion. Se ele tem mais elétrons do que prótons, ele é um ânion. Isso é um átomo eletrizado. Quando existe uma desigualdade. O átomo eletrizado é quando existe uma desigualdade de prótons e elétrons. Quando existe uma igualdade de prótons e elétrons, esse átomo é neutro. Aí vem esses conceitos aí que eu espero que vocês estejam copiando
porque são conceitos que vão ajudar na prova, que são quando existe uma igualdade de prótons e elétrons, as cargas estão em equilíbrio. Por isso dizemos que o átomo, o corpo, está eletricamente neutro. Se essa igualdade não existir, dizemos que o corpo está eletrizado, pois existe um excesso de cargas positivas, fazendo dele um cátion, ou negativas, fazendo dele um ânion. Na eletrostática, um corpo só pode ganhar ou perder elétrons. Átomo neutro é um átomo onde o número de prótons e elétrons com a mesma quantidade, um cátion, átomo positivo com mais prótons do que elétrons, e um ânion, átomo negativo com mais elétrons do que prótons. São esses três conceitos aqui. Outro conceito da eletrostática é o da interação entre cargas. Nós vimos aí que entre corpos eletrizados existem corpos eletrizados. Deixa eu dar uma respirada aqui, que essa revisão me deixou atiçado. Átomos eletrizados, eles podem interagir entre si. Aí o que acontece? Se esses corpos estão com forças, estão eletrizados de formas iguais, aí vem aquela regrinha. Corpos iguais se repelem, corpos com cargas diferentes se atraem. Então, a força de ação à distância pode ser atração ou repulsão, dependendo dessas cargas, de acordo com o tipo de carga em excesso no corpo. Então é aquela frase: os opostos se atraem, os iguais se repelem. Na eletrostática é isso mesmo. Se os corpos estão positivo, positivo, negativo, negativo, eles vão se repelir. Na interação deles, eles não vão ter atração. Se um corpo está positivo e outro negativo, estão com cargas negativas, aí sim eles vão se atrair. A gente tem aí esse exemplo da A, B e C. Na A nós temos 2 corpos com carga positiva, na B 2 corpos com carga negativa, na C um corpo com carga positiva, um corpo com carga negativa, esses estão se atraindo. E aí a regrinha que eu falei para vocês, espero que vocês anotem: corpos com cargas elétricas iguais se repelem, corpos com cargas elétricas diferentes se atraem. Essa regrinha é muito importante na eletrostática e é bem fácil de entender, né? Continuando na eletrostática, então, já entrando aí no nosso conteúdo novo, anota esses 3 conceitinhos aí, né, que são importantes. Por que eu estou batendo nesses termos, nessas regrinhas? Porque a gente vai usar muito a partir de agora. Então é importante que vocês fixem na cabeça aí essas coisinhas. Corpos neutros são aqueles que possuem cargas negativas e positivas na mesma proporção. Tá por porção aí, mas é proporção. Corpos eletrizados são os que possuem maior quantidade de uma carga do que de outra. Corpo eletrizado é um corpo que tem mais elétrons ou menos elétrons comparado ao prótons. Na eletrostática, apenas os elétrons se desprendem do átomo. E é aí que vai acontecer alguns fenômenos. Como, por exemplo, de eletrização de um corpo. Como podemos eletrizar um corpo? Estamos falando aqui de eletrostática, que fala de eletrização em repouso, mas como eletrizar um corpo? Basicamente, existem 3 formas na eletrostática. Existem 3 processos de eletrização: eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Hoje na aula eu vou falar de eletrização por atrito e vocês vão me falar da eletrização por contato e por indução. Já no final da aula eu explico qual vai ser essa tarefa de casa. Eu já estou dando um spoiler aqui, adiantando que a eletrização por contato e por indução vai ser uma pesquisa de vocês. Eletrização por atrito, pessoal, basicamente é quando corpos são colocados em atrito. Temos aí 2 corpos neutros, né? Os corpos estão neutros, estão ali equilibrados. Quando eles são colocados em atrito, se encostam no outro, passam no outro, elétrons são transferidos de um corpo para o outro. Tá ali misturando os corpos, fazendo atrito, o elétrons de um corpo acaba passando para o outro. O corpo que cede elétrons fica com excesso de cargas positivas, porque ele vai perder elétrons e vai ficar com uma carga de positiva maior. O corpo que recebe elétrons
fica com excesso de cargas negativas, porque ele tinha lá um tanto igual ao de positivo, aí veio o outro corpo, ele fez atrito e passou carga negativa dele para o outro corpo. Então esse corpo que recebeu elétrons vai ficar com excesso de carga negativa, ou seja, os dois eletrizam com cargas de sinais opostos. Aqui, por exemplo, um canudinho num papel. Tem um canudinho, tem um pedaço de papel, ambos estão neutros. Quando esfrega um no outro, quando faz atrito no outro, o papel vai ceder ou vai ganhar elétrons quanto ao canudinho. Isso num corpo normal. Aí essa forma acaba eletrizando, porque um fica com as cargas ficam, um fica carregado positivamente, sendo um cátion, e o outro fica carregado negativamente, sendo um ânion. Então, essa é a forma de eletrização por atrito. Quando acontece o atrito e um corpo cede e o outro corpo ganha elétrons. Isso gera um fenômeno muito conhecido, que é aquele choquinho. Você já encostou várias vezes, tenho certeza que você já encostaram aí em alguém, e aí foi e deu um choque. Aquele choque é porque houve uma troca de elétrons entre os corpos. Então, na hora que você encosta, que tem essa troca, um corpo vai passar para o outro, dá aquele choquinho. Por quê? Porque um corpo fica eletrizado quando você está andando, o vento que bate na gente, o ar-condicionado, as roupas, acabam tendo atrito com a gente, com o nosso corpo. Então, o movimento que tem no nosso corpo, qualquer coisa que vá se movimentando, vá fazendo atrito com a gente, vai deixando o nosso corpo eletrizado. Você está eletrizado, encostou no outro corpo, aí acontece a troca de elétrons. Quando você encosta e dá aquele choquinho, é porque houve uma troca. Você pode ter ganhado ou ter perdido elétrons na hora da eletrização aí. E aí por isso também quando você está com roupa de frio, aí você vai tirar a roupa de frio e aí começa a dar aqueles estalos, é porque a roupa de frio, por baixo você está com uma outra roupa, né? Acontece atrito, porque uma roupa esfrega na outra, e aí essa vai deixando eletrizado. Quando você tira, tem uma troca de elétrons, um dos corpos cede elétrons para o outro perde. Esse momento dessa troca é o que gera esse choquinho. Por isso que tem esse fenômeno aí de quando você encosta, às vezes, com uma pessoa, dá aquele choquinho, encosta em algum lugar, encosta no carro, na escada rolante do shopping, e por aí vai. Basicamente isso é eletrização por atrito, também conteúdo de prova. Qual que é o homework de vocês? Faltou falar aí sobre eletrização por contato e por indução. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre o que é e como acontece a eletrização por contato, o que é, como acontece a eletrização por indução, e vão fazer no caderno. Fotografar e postar no tópico de física no Google Classroom. Até esse conteúdo aqui de vocês é conteúdo de prova, então até essa parte da pesquisa de eletrização por contato, por indução, vai cair na prova. Por isso, faça uma pesquisa bem feita, não faça ela mal feita, ou só copia e cola, ou só olha lá e escreve o que está escrito. Tem que entender o que está sendo pesquisado, porque é conteúdo de prova também. Vai cair forma de eletrização por atrito, por contato e por indução. Contato e indução, vocês vão fazer uma pesquisa, dar uma lida, tentar entender. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me achar, me procurem aí, tem WhatsApp, tem Instagram, tem Google Classroom, tem um monte de coisa. Vocês sabem onde me encontrar. Qualquer dúvida é só mandar mensagem. O nosso conteúdo de prova vai até esse daqui que vocês vão complementar com a pesquisa no caderno. Qualquer dúvida é só me procurar. Vejo vocês então na semana que vem. Na verdade, amanhã tem aula de Química. Semana que vem nas aulas ao vivo. Um forte abraço, pessoal. Ótimo restinho de semana. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula de Química. Essa que é a nossa última aula antes da prova, última aula com conteúdo. Então, é uma aula para a gente fechar aí o que a gente vai ver na N1 do quarto trimestre, o que vai cair na prova de N1 do quarto trimestre. Então, tudo que for falado até o final desta aula
até o último segundo é conteúdo de prova. E aí, aquelas dica básica, já comecem a aula pegando caderno, pega a bolsinha, para vocês fazerem anotações, dúvidas e o que for. E vamos começar a aula, né? Até dando uma rápida revisada, porque já serve também como uma aula de revisão, do que nós estamos estudando nessa primeira parte do quadrimestre. Nessa primeira parte do quadrimestre, nós estamos vendo funções químicas. Nós vimos que funções químicas, que também são conhecidas como funções inorgânicas, são grupos de substâncias compostas que apresentam propriedades químicas e comportamentos semelhantes. Então, pegaram as substâncias que, em interação com outras substâncias, apresentam comportamentos iguais, pegaram e dividiram elas em algumas categorias. Entre essas categorias, as 4 principais categorias são ácidos, bases, sais e óxidos. Até a última aula a gente já havia estudado as bases, nós vimos ácidos, vimos bases. Hoje a gente vai fechar aí com sais e óxidos. Uma relembrada dos ácidos. O que são os ácidos? Os ácidos são os compostos aí que, quando em solução aquosa, liberam cátions. No caso, os cátions que são liberados são moléculas de hidrogênio positivas. A gente estudou cátion e ânion, então vocês lembram que cátion é quando é energizado positivamente e ânion quando é energizado negativamente. O cátion que é liberado sempre é o hidrogênio, por isso toda a fórmula de um ácido vai ter o H, que é o hidrogênio, vai ter uma molécula de hidrogênio. Todo ácido ele tem que ter a presença de hidrogênio. Alguns ácidos são mais fortes e outros são mais fracos, que são o que nós chamamos de ácidos fortes e ácidos fracos. O que diferencia o ácido forte do ácido fraco é a quantidade de hidrogênio que ele libera em solução aquosa. Então, quanto mais hidrogênio ele liberar, mais forte será esse ácido. Quanto menos hidrogênio liberar, mais fraco será esse ácido. E os ácidos possuem a presença obrigatória de oxigênio. Alguns exemplos de ácidos, né, que nós falamos: o ácido clorílico, o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico, e aí a representação, a equação química desses ácidos. Nós vimos que eles têm alguma coisa em comum, que é aí o que eu falei, a presença do hidrogênio. Então, o ácido ele tem a presença do hidrogênio na sua composição. Alguns exemplos de ácidos aí, né, que é o ácido acético, que é conhecido aí como vinagre, usado no vinagre, utilizado como tempero. O ácido de carro, o ácido das frutas, como o ácido do abacaxi. Vimos algumas características do ácido, além do gosto azedo, o ácido ele é bom condutor de energia. Alguns exemplos também de ácidos, além do que eu já citei ali: o ácido nítrico, bórico, fosfórico, lático e etc. São só mais alguns exemplos do que a gente viu em ácidos. Estou colocando a mão na tela, né? E até some a tela. Vou passar aqui mais discreto. E as bases são substâncias que em água, elas liberam os ânions. Os ânions, no caso que é liberado, é o hidróxido, o OH negativo. O ânion é quando ele é energizado negativamente. E aqui no caso do ânion liberado é o hidróxido. E sempre possui no final da fórmula. Então sempre que tiver OH no final, a molécula de hidróxido, né? Você já sabe que aquele elemento ali é uma base. Assim como os ácidos, as bases existem base forte e base fraca, que depende da sua liberação de hidróxido. Quanto mais liberação, mais forte é essa base. Quanto menos liberação, mais fraca é essa base. E quando misturada com ácido, acontece a reação de neutralização, que essa reação gera sal e água, que são os sais, que a gente vai ver agora. Algumas características das bases: aquelas que possuem gosto amargo e são adstringentes. Não devem ser experimentadas ou tocadas, por muitas vezes podem causar queimaduras ou serem tóxicas ao organismo. Além dessas características, as bases apresentam diversas outras propriedades comuns que nos permitem identificá-las. E aí tá aí que elas têm textura escorregadia, oleosa, reagem com ácidos, e quando elas reagem com ácidos, elas neutralizam os ácidos.
e em contato com o papel torna só o vermelho, torna o azul. Algumas características da base eu falei aqui mais rápido porque afinal de contas é só uma revisão, só para a gente pincelar e agora chegar no nosso conteúdo de hoje mesmo. Aí tem alguns exemplos de base, né, que eu coloquei. Frasco de óxido de alumínio, medicamentos antiácidos e a cal, o hidróxido de cálcio, famosa cal, também é constituída, usada em construções. Alguns exemplos de bases também, vocês podem ver que no final de todas as fórmulas tem o OH, então viu ali a presença do OH, já sabe que é uma base. De novo, estou colocando o dedo na tela. E sais, tava olhando aqui a câmera. Os sais aqui são, hoje a gente fala dos sais, afinal de contas. O que são os sais? Os sais, pessoal, são produtos formados por uma reação de neutralização. Lembra que eu acabei de falar aqui das bases da reação de neutralização? Essa reação ela é formada na interação de ácido com base. Quando ácido e base interagem, acontece uma neutralização. Dessa neutralização é liberado água e liberado os sais. Então todos os sais são formados por uma reação de neutralização. Reação de neutralização que nada mais é do que interação entre base e ácido que forma aí os sais. Na sua fórmula química, ela nunca se inicia com H, com a molécula de hidrogênio, e nem termina com uma molécula de hidróxido. Ela não começa com hidrogênio nem termina com hidróxido. Assim é como se identifica um tipo de sais. Alguns exemplos de sais que estão aqui, do lado esquerdo para o lado direito, o bicarbonato de sódio, né, NaHCO, que é um sal utilizado na produção de pães. Ao ser aquecido, cerca de 50 graus, esse sal se decompõe, gerando o CO, que faz a massa aumentar de volume. O bicarbonato de sódio, que além de ser usado no pão, é usado aonde? Aonde vocês ouviram bicarbonato de sódio recentemente, não tem muito tempo, na receita de slime. O bicarbonato de sódio a gente coloca ele na reação do slime, né? Para ele reagir ali com a água boricada e liberar oxigênio, fazer aquelas bolinhas ali, aquelas bolinhas que vão estourando no slime, é da reação do bicarbonato de sódio, que é um tipo de sal. Ali do lado direito, o carbonato de cálcio, que é um sal que pode ser encontrado naturalmente no mármore, o mármore que é utilizado em construções. E tem também o carbonato de sódio, que é um sal que é utilizado no tratamento de piscinas. Além desses 3 tipos de sais, tem mais alguns aqui embaixo, que é o sulfato de sódio, utilizado na fabricação de giz escolar. Hoje em dia se usa muito pouco o giz escolar, é porque ele é muito tóxico, ele suja, enfim, a maioria das escolas, assim como a nossa, é no canetão. O hipoclorito de sódio, utilizado como alvejante de limpeza. O fluoreto de sódio, utilizado na produção de pasta de dente. E o sulfato de alumínio, utilizado para decantar impurezas de água no seu tratamento. Então são alguns exemplos de sais no cotidiano, onde são encontrados, e esse é basicamente o grupo dos sais. É um pouquinho mais simples sais e bases, sais e óxidos, são um pouco mais simples do que o ácido e base, que são as duas principais aí, depois tem sais e óxidos. Os óxidos são substâncias compostas de 2 elementos químicos, em que um deles é essencialmente oxigênio. Então sempre tem que ter a presença de oxigênio no óxido. Não tem óxido sem oxigênio. Alguns óxidos, ao reagirem com água, formam os ácidos. Eles são conhecidos como óxidos ácidos. Da mesma forma, existem óxidos que reagem com água e formam bases. Esses são chamados óxidos básicos. Então, na categoria dos óxidos, temos os óxidos ácidos, óxidos básicos. Qual que é a diferença? Quando se reage com água, formam ácidos, que é óxidos ácidos, e outros, reagindo com água, formam bases, que são os óxidos básicos. Vamos ver alguns exemplos de óxidos. O dióxido de carbono, liberado na atmosfera, que reage com a água presente nas nuvens, formando o ácido carbônico. Esse ácido é responsável pelo pH naturalmente ácido da chuva, próximo a 5,6. Essa reação é representada pela seguinte equação.
E outro exemplo é a argamassa utilizada em construção. O óxido de cálcio, conhecido como cal virgem, reagem com a água formando hidróxido de cálcio ou cal hidratado. Então são dois exemplos aqui de óxidos, onde são encontrados óxidos. É um grupo bem mais simples, tem bem menos características do que ácidos e bases. E pessoal, a gente fecha aqui com óxidos, né? Essa visãozinha rápida, porque sais e óxidos são mais simples mesmo. E esse é o conteúdo da prova. Então tudo que a gente viu a respeito de funções orgânicas, tudo que a gente viu a respeito dos ácidos, das bases, dos sais, dos óxidos, é conteúdo de prova N1 do quarto bimestre. Então, por isso, qualquer dúvida que tenha ficado ainda, vocês podem me tirar comigo até o dia da prova. E esse é o conteúdo, ele é bem simples, ele é bem direto, porque depois que a gente passar essa primeira parte de N1, aí a gente vai vir com escala de pH, a gente vai avançar um pouquinho mais. Então, até aqui é o conteúdo de prova. E a gente também tem o homework, né, que faz parte da composição da nota de vocês. E o homework dessa semana é responder a questão 4, número 4, A e B, da página 21. Deixa eu até confirmar. 21, A e B, correto. Vocês vão até lá na página 21, aí tem lá um texto. Quando vocês virarem a página, na página 22, tem lá a questão A e questão B. Vão responder no livro mesmo, fotografa e posta no tópico de Química no Classroom. Pessoal, por hoje é só. A gente fecha aqui o conteúdo de N1 do quarto bimestre. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês me passam. Tenham um ótimo final de semana. Bom descanso, bons estudos. Vejo vocês aí semana que vem. Qualquer dúvida é só me procurar. Um forte abraço para todos vocês e tchau, tchau. Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai fazer mais alguns exercícios de juros simples antes da gente entrar nos juros compostos, beleza? Então, exercício da página 12, número 5, vamos fazer ele. Fala assim, ó, leia o problema a seguir. Aí fala, um capital de R$ 300 aplicado a uma taxa de juros simples de 30% ao ano rende quantos reais de juros em 9 meses? Note que a taxa e o tempo de aplicação não apresentam a mesma unidade de medida de tempo. Veja como podemos transformar as unidades de medida. De duas maneiras, né? Primeira maneira, taxa e tempo em meses, tá? Então, aí, ó, ele deu o quê? A taxa de juros estava em ano e o tempo estava em meses. Então, ele transformou a taxa de juros em meses. Então, ele fez o quê? Ó? Dividiu 30% por 12, né? Porque um ano tem 12 meses. Então, transformou tal, ficou 2,5, a taxa ficou 2,5 ao mês. Depois substituiu na fórmula, beleza. E depois, ou ele pode fazer, transformar o tempo, que está em meses, em anos, né? Então vai ficar o quê? Pega o 9, que é meses, e divide por 12, transformando em um ano, né? Por quê? Porque um ano tem 12 meses. Então, dividiu, 9 dividido por 12 deu 0,75. Isso significa que 0,75 ano. Não chega a ser nem um ano, né? Não, porque um ano tem 12 meses. Depois substituiu. Então pode fazer dessas duas maneiras. Agora, de maneira semelhante, calcule quantos reais de juros essa aplicação teria rendido em 5 meses. Então a gente vai fazer das duas maneiras para a gente ver que vai bater as duas maneiras, tá? Então primeiro, ele pede agora o tempo, ele deu que é 5 meses, né? O capital é o mesmo, que é R$ 300. A taxa de juros, o ISIN, ele deu para a gente que é 30% ao ano, né? Então, primeiro vamos fazer o quê? Transformando a taxa em meses. Vamos fazer primeiro dessa forma, transformando a taxa em meses. Então, a gente vai pegar esse aqui, ó, e dividir por 12, né? São 12 meses, um ano. Então, ele já fez essa conta para a gente, que dá 2,5% ao mês.
Então, vamos jogar na forma agora. Juros é igual ao capital, que é 300, vezes a taxa, que é 2,5 sobre 100, né? 2,5%, vezes o tempo, que é 5. Vai ficar juros igual a 300 vezes 0,025 vezes 5. Isso aqui vai dar 37,5 reais, né? Então, rendeu para ele em 5 meses 37,50. Ok? Agora, transformando o tempo, né, em ano. No caso, 5 meses em um ano. O que a gente faz? Ou a gente divide os 5 por 12. Vamos fazer isso, igual ele ensinou, né? Divide os 5 por 12. Certo? A gente pode deixar assim, vamos poder multiplicar assim, tá? Vai ficar assim, ó. Agora deixa eu pôr aqui, ó. Transformando o tempo em ano. Então, ó, 5 meses é só a gente pegar 5 e dividir por 12. Ok? Então vamos jogar na fórmula. Juros é igual a capital, que é 300, vezes. Agora a gente não mudou a taxa, tá? Então ela continua 30% ao ano, vezes 5 sobre 12. Beleza? Juros é igual a. Vai ficar. Eu posso cortar esse zero com esse zero, porque está tudo multiplicando, né? Então ficou 3 vezes 3 vezes 30, dá 90 vezes 5 sobre 12. 90 vezes 5 vai dar 450 sobre 12. 450 dividido por 12 vai dar 37,5. Mesmo valor. Beleza, galera? Então, essa aí foi bem de boa, né? Bem tranquila. E agora vamos fazer a última aqui, ó, que é a número 2 da página 13. Número 2, página 13. Fala assim, ó, com o auxílio de uma calculadora, ó, igual vocês gostam, determine quantos dias um capital de 5.100. Ele quer saber quantos dias, a gente já sabe que ele quer saber o tempo. Deve ficar aplicada a uma taxa de 0,87% ao mês, para que renda, então os juros ele já deu aqui também, 399,33 de juros. Tá? Beleza, primeira coisa, vamos transformar essa taxa aqui, ó, porque tá ao mês a taxa, não tá? E ele quer em dias o tempo, ó. Então, transformar essa taxa em dias. Então, o que a gente faz? A gente pega essa taxa e divide por 30. Um mês tem 30 dias, mais ou menos, né? A média. Não vai ficar um valor exato, mas é um valor aproximado. Então, ó, pega 0,87, divide por 30. Ok? Isso aqui vai dar, já fiz a continha aqui para agilizar para a gente, na calculadora, que ele deixou usar, né? Então ficou 0,029% ao dia. Essa é a minha nova taxa de juros. Então, só jogar na fórmula agora, ó. J igual a CIT. Vai ficar J é 399,33, igual o capital é 5.100, vezes a taxa de juros é 0,029 sobre 100, e o tempo é o que eu quero achar. Ok? Então tá. Então ficou, ó. Eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Então ficou 5 vezes 0,029. Então ficou 399,33 igual a 51 vezes 0,029 vezes t. Certo? Então vamos lá, vamos fazer na calculadora esse valorzinho aí. Vai ficar assim, deixa eu abrir a calculadora aqui. Vai ficar 51 vezes 0,029 deu 1,47, certo?
Então, ficou 399,33 igual a 1,479t. Passa 1,479, tem que estar multiplicando o t, passa ele dividindo 1,479. Então ficou 399,33 dividido por 1,479. Então t ficou igual a 270. Então, dias, né? Então, precisaria de 270 dias. Beleza, galera? Então, essa aí foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. E até a próxima aula. Valeu! Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo aí com todos. Hoje nós temos aí aula de redação, né? Daremos continuidade aí ao último conteúdo aí que nós estudamos, que é relato de viagem. Então, hoje nós faremos aí alguns comentários, né, sobre as características do relato de viagem. E tem uma atividade aqui proposta para vocês, tá? Para que possamos aqui fechar esse gênero textual e em seguida passar para o próximo. O próximo conteúdo, ele se chama figuras de sintaxe, tá? Então, mas antes vamos fechar aqui o relato de viagem. Então, olha só, meninos. Vamos aqui falar um pouquinho sobre algumas características aí do relato de viagem, porque nós já sabemos o que é um relato de viagem. É você relatar, é você contar, é você narrar as suas experiências durante uma viagem, tá? Essas experiências, elas são contadas aí, né, obviamente, em primeira pessoa, né, e é um texto narrativo. Porque se é um relato, se você está fazendo um relato, ele tem que ser seu. Você está falando, você está descrevendo o que você vivenciou, né? O que você viveu aí durante essa viagem, né? E aí o tema, né, são as experiências pessoais, fatos, pessoas, lugares visitados. E aí nós temos aí também comidas, né? Normalmente quando as pessoas viajam, a maioria das pessoas gostam de experimentar as comidas típicas do local. Então, é um conjunto de informações, é um conjunto de detalhes que fazem parte aí da construção desse tipo de texto. Os verbos, eles vão aparecer no presente, né, no momento que você está escrevendo, né, eu estou, por exemplo, eu estou sentada num banquinho de uma praça, não. Presente, né? Mas aí, se você preferir, você também pode escrever no passado, né? Se você vai descrever, se você vai relatar esse fato de estar sentado no banquinho, vou escrever à noite no meu relato. Não tem problema, só que aí você estará escrevendo com o verbo no pretérito, né, no passado. Descrições, então vão aparecer descrições aí de tempo, de espaço, de personagens. Quando se diz de tempo, é o tempo cronológico. Essa viagem aconteceu em 2016, aconteceu em 2019, 2020. 2020 eu acho mais difícil, né, acontecer, porque foi um ano mais parado, né? Diálogos. O diálogo, ele é facultativo, ou seja, você pode colocar ou não. Então, é uma opção da pessoa que esteja escrevendo. Ela vai apresentar fatos, até em letra maiúscula, marcantes da vida da pessoa durante a viagem. Mas vai que as pessoas acham que esse fato não é tão legal. Não, você não vai pensar nas pessoas, você vai pensar nos seus sentimentos. Se você achou que aquilo foi legal, que foi pertinente, que marcou a sua história, né, dentro daquela viagem, é sim, né, legal, né, orientável que você coloque, né, até para as pessoas conhecerem. Talvez você acredite aí que elas não irão gostar, mas na verdade pode ser ao contrário, pode ser que elas vão amar a sua história. Agora eu vou abrir aqui uma atividade, que é essa aqui, ó, que é o capítulo 7, tá? No livro de vocês, em literatura, vocês leram aqui um fragmento do Júlio
Verne, né, sobre o livro, né, Viagem ao Centro da Terra. Só que aqui é é uma outra parte aí desse livro. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, né, a leitura desse texto, mais os exercícios, tá? Então, vamos lá. Capítulo 12. Eu tinha lido capítulo 7, gente, desculpa. Capítulo 12. Partimos com o tempo encoberto, mais estável. Não teríamos de nos preocupar nem com calores cansativos, nem com chuvas desastrosas. Um tempo próprio para o turismo. O prazer de galopar por um país desconhecido deixava-me de bom humor naquele início de aventura. Sentia toda a felicidade, todo o prazer e liberdade de um excursionista. Começava a gostar da viagem. Afinal, o que estou arriscando? Dizia-me. Viu a primeira pessoa, gente? Viajar por todo um país, dos mais curiosos. Escalar uma montanha bastante notável. Na pior das hipóteses, descer ao fundo de uma cratera extinta. Quanto à existência de uma galeria que acaba no centro do globo, por imaginação, por impossibilidade. Vou tratar, então, de aproveitar o que a expedição tem de bom, sem maiores problemas. Quando concluí esse raciocínio, já havíamos saído de Reykjavik. Hans caminhava à frente num passo rápido, igual e constante. Os 2 cavalos carregados com nossas bagagens seguiam-nos sem que fosse necessário conduzi-los. Eu e meu tio íamos atrás sem nos sairmos muito mal em nossos animais pequenos, mais vigorosos. A Islândia é uma das maiores ilhas da Europa. Estende-se por 1.400 milhas e só conta com 60.000 habitantes. Os geógrafos dividiram-na em 4 partes e tinham de atravessar quase obliquamente o que tem o nome de região de 4 do Sudvestorjord. Gente, desculpa a minha pronúncia. Ao deixar Reykjavik, Hans seguira imediatamente para a beira do mar. Atravessamos magras pastagens que faziam maior esforço para ser verdes, tinham maior facilidade em ser amarelas. Os cimos rugosos das massas traquíticas apareciam no horizonte entre as brumas do leste e, por momentos, algumas placas de neve, concentrando a luz difusa, resplandeciam nas inclinações dos cumes afastados. Alguns picos mais ousados perfuravam as nuvens cinzentas e reapareciam acima dos vapores moventes, como escolhos que emergiam em pleno céu. Muitas vezes essas cadeias de rochas áridas lançavam umas de suas pontas ao mar e cortavam as pastagens, mas sempre havia lugar suficiente para passar. Além disso, nossos cavalos escolhiam instintivamente os lugares propícios, sem nunca diminuir a marcha. Meu tio nem tinha o consolo de exercitar, sua montaria com a voz ou com o chicote. Não lhe era permitido ser impaciente. Não podia evitar sorrir ao vê-lo tão alto em seu cavalinho. E como suas pernas compridas roçavam o chão, parecia um centauro de 6 pés. Então, aqui é um relato, né, do Júlio Verne, aqui nesse livro Viagem ao Centro da Terra. E aqui iniciam-se os exercícios. 1. Esse fragmento do texto apresenta características de biografia, crônica jornalística, diário, relato de viagem ou reportagem. 2. De acordo com esse texto, o narrador estava bem-humorado porque fazia um deboche do tio montando no cavalinho, galopava em terras desconhecidas, montava em um cavalo pequeno, sentia-se bem com um clima ameno e agradável, viajava na companhia de seu tio. Você vai estar marcando aí uma.
3. A linguagem predominante no trecho. Meu tio nem tinha o consolo de excitar sua montaria com voz ou com chicote, não lhe era permitido ser impaciente. Tá? Na linha 26 e 27. É científica, informal, padrão, regional ou técnica. Vocês vão pensar aí para responder, mas que eu não vou dar dica não, tá? 4. O terceiro parágrafo desse texto revela um narrador detalhista, impaciente, melancólico, orgulhoso ou solitário. Então, você vai retomar lá no terceiro parágrafo para fazer esse tipo de análise, fazer essa análise para chegar a uma dessas questões. 5. No trecho, meu tio nem tinha o consolo de excitar uma montaria com voz ou com o chicote. O termo destacado estabelece uma relação de. Meninos, nós já estudamos isso aqui quando, né, estávamos estudando aí as conjunções, tá? Adição, alternância, conclusão, explicação ou oposição. Então, tá bem tranquilo esses exercícios aqui, tá? Sobre relato de viagem. É o nosso fechamento aí sobre relato de viagem, tá bom? E aí eu vou fechar aqui na tela do homework de vocês. Então, atividade de casa e homework, atividade disponível no Google Classroom. Essa atividade que eu acabei de mostrar aqui para vocês, tá? Que eu detalhei aqui, que eu li o texto. Tudo bem, pessoal? Beijinho no coração de cada um, ótimo final de semana, tudo de bom. Qualquer dúvida, estou à disposição. E até a próxima aula. Tchau, tchau.